Queridos, boa noite mais uma vez, graças e paz. Queria já te convidar, sem demora, a abrir a tua Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 3, verso 14. Diz assim: inspiração, valor e utilidade das santas escrituras. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Queridos, quando eu me mudei do interior da Bahia para Salvador, fui para lá estudar, minha primeira preocupação foi arranjar um emprego. E foi bem complicado, porque eu conhecia pouquíssimo Salvador, né, e o meu contato era dentro da faculdade. E conversando com um colega meu, eu falei, cara, eu estou precisando de emprego. E ele me falou, Nela, é o seguinte, eu demiti um funcionário meu, porque ele aprontou uma, e praticamente ele quase que comprometeu o meu negócio por causa disso, né? Clientes foram roubados e, como ele era funcionário meu, meio que tentaram colocar a responsabilidade em mim. E eu precisei demiti-lo. E eu estou precisando de alguém que seja honesto. Né? Aprender a trabalhar, vai aprender, mas o que eu quero é alguém que tenha caráter, que eu confie. E era para trabalhar com manutenção de computador. Eu falei, cara, eu não sei nada de computador, mas eu estou à disposição. Aí já combinou comigo, fui para a empresa dele, ele chegou, abriu um computador para mim, uma CPU, aí ele pegou a fonte do computador e perguntou, o que é isso aqui? Eu falei, isso aí deve ser a placa-mãe, né? Ele falou, meu Deus do céu, você vai me dar muito trabalho. Mas comecei a aprender a identificar o problema, né? Por que é que não estava dando vídeo, eu abria, mexia, enfim. Comecei a aprender e chegou um momento que para mim foi mais complicado no início, que era para formatar a máquina, formatar o computador. Eu sempre tive muita dificuldade, até hoje eu tenho muita dificuldade de aprender, eu tenho que escrever, repetir. Então, por exemplo, ter que fazer um sermão e pregar em cima da hora, para mim é uma aflição, porque eu tenho dificuldade de memorizar as coisas, e eu preciso de muito tempo gastando ali para poder, né, administrar e introjetar o conhecimento. E eu arranjei logo um caderno. Eu falei, cara, vou anotar os passo a passo, tudo aqui nesse caderno. Vai ser minha Bíblia do técnico de computação, vai ser esse manualzinho aqui. E aí eu comecei a anotar tudo em sequência, os passo a passo. E para onde eu ia, eu levava esse caderno. E chegou uma hora que eu comecei a ficar com vergonha de levar o caderno, porque eu ia para a casa das pessoas e aí eu ficava olhando aquele caderno e a pessoa percebia que ali estava o passo a passo. Eu falei, poxa, vai me descredibilizar. Eu sei que eu não sei fazer o negócio direito, mas o outro também precisa saber, né? E às vezes eu chegava na casa da pessoa, cumprimentava, tal. Falei, eu posso usar o banheiro? Aí pode. Aí eu entrava, ia para o banheiro, abria o caderno, olhava, me falou, isso, tal, não, lembrei. Aí fechava o caderno. Tá estranho, né? Entrar com um caderno dentro do banheiro. E aí comecei a formatar o computador, tal, e um dia eu me senti muito seguro. Eu falei, cara, eu não preciso mais desse caderno. E meu colega falou, Nelo, você tem que ir formatar uma máquina em tal bairro, me deu o endereço, tal. Vai lá que é com urgência. Né? A menina veio para cá, a máquina deu defeito de novo, e a gente precisa resolver isso aí. E fui. Quando eu estava saindo, eu olhei para o caderno. E o caderno falou comigo, me leva. Eu falei, cara, não vou levar, não. Acho que vou deixar esse caderno aí. Já dou conta do recado, não vou levar. Fui, mas com aquele desconforto, sabe? De você saber que você tinha que levar. Chegou lá, liguei a máquina da mulher, liguei o computador. E quando eu entrei no sistema, o sistema era diferente do que eu estava acostumado a fazer. Só que no caderno tinha lá especificado como que eu faria naquela situação. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu não trouxe o caderno? Agora que era a hora de eu usar o caderno, não sei o que fazer.
E comecei a olhar, entra numa coisa, na outra. Falei, rapaz, se eu deletar isso aqui, o que é que vai acontecer? Eu falei, não, melhor não deletar não. E começou a dar aflição, a mulher em cima, percebendo que eu ia e entrava nas mesmas coisas, nas mesmas funções. Ela falou, tá difícil aí? Não, um pouquinho e tal. E chegou a hora que eu falei, não tem para onde correr. Liguei para o meu colega, eu falei, cara, me acode aqui. E ele começou, o que é que tem aí? E eu tinha que descrever, né? E a mulher viu que eu não sabia realmente formatar a máquina dela, e ela me olhando desconfiada, assim, só sei que no final das contas eu consegui formatar a máquina dela e voltei arrependido, perguntando, por que eu não levei o meu caderno? Por que eu não levei a minha Bíblia para formatar o computador? O que é que essa história tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Paulo, quando escreve essa carta a Timóteo, por volta do ano 67, 68, depois de Cristo, Paulo está preso em Roma. Paulo já sabia que seria provavelmente executado. E essa é a última carta que Paulo escreve. Essa é a última carta que o apóstolo Paulo escreve para alguém. Ele escreve essa carta para Timóteo com dois propósitos. Ele queria que Timóteo fosse até Roma, levar algumas coisas para ele. E, em segundo lugar, Paulo queria dar algumas orientações a respeito da igreja, do cuidado com a igreja. Timóteo era um pastor jovem, um pastor que teve que lidar com algumas questões da sua personalidade. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não te acovarde, não deixa ninguém te constranger porque você é um pastor novo, né? Você recebeu imposição das mãos, você é homem de Deus, então não te acovarde. Então, todas as palavras de Paulo é para orientar Timóteo a respeito do cuidado que ele deveria ter com a igreja. E a igreja já enfrentava problemas muito sérios. Um dos problemas que a igreja enfrentava era falsos mestres que começaram a surgir dentro da igreja. Homens trazendo doutrinas, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, gente ressuscitando a lei judaica e tentando impor aos cristãos gentios que haviam se convertido. Enfim, problemas morais, teológicos, a igreja que acreditava em fábulas, em coisas que não tinha nenhum sentido. E Paulo preocupa primeiro com o líder. Por quê? Para que ele cuidasse da igreja, ele precisava cuidar primeiro do pastor daquela igreja, que era Timóteo. E olha só o capítulo 3, o início. Olha comigo rapidamente o que Paulo diz. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. É interessante porque Paulo fala assim, nos últimos dias, e ele começa a descrever como os homens serão, e no final ele diz, foge destes. Ou seja, Timóteo, você vai passar por isso. Vão aparecer coisas na igreja, Timóteo, difíceis de administrar. E ele começa a descrever. E olha só o verso 14, como ele inicia. Vamos ler mais uma vez? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Ou seja, queridos, nós vamos falar essa noite sobre a necessidade da Escritura. A necessidade da palavra de Deus na nossa vida. E a primeira coisa que Paulo nos traz aqui, Paulo orienta Timóteo sobre como lidar com as lutas dos seus dias. Paulo está preocupado em orientar Timóteo, e ele traz aqui, Timóteo, eu vou te dizer o que é que você tem que fazer para enfrentar essas coisas. E olha a primeira coisa que Paulo fala, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Queridos, é interessante porque no momento de crise, o que Paulo orienta Timóteo é permanecer na palavra de Deus. Em momentos difíceis, irmãos, nós somos tentados a deixar a palavra de Deus. Em momentos difíceis, a nossa honestidade é testada.
O nosso caráter é colocado à prova. Quando alguém está passando uma situação difícil dentro do seu casamento, a orientação é: permanece na palavra. Está com problema financeiro, dificuldade em administrar as suas coisas, permanece na palavra. Está enfrentando crise dentro de casa, permanece na palavra. E permanecer na palavra é permanecer praticando aquilo que a palavra nos orienta. E é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, você vai ser tentado, Timóteo, a negociar essa palavra. Você vai ser tentado a negociar essa mensagem. Mas o meu pedido, a minha ordem para você, e aqui está no imperativo: permanece, Timóteo, na palavra. E Paulo diz o seguinte: permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O que ele está dizendo é o seguinte: a palavra aqui, inteirado, o sentido original dela é de algo que foi concebido, alguém recebeu um conhecimento, então está aí no aprendizagem, ele aprendeu, ele recebeu esse conhecimento. E estar inteirado desse conhecimento é a ideia de que Timóteo, com o passar do tempo, todas as verdades que ele recebeu, ele começou a ver aquilo fazer sentido na sua vida. Aquilo começou a ser aplicado no seu coração e ele chegou à convicção de que essa palavra é verdadeira. Essa palavra, de fato, é palavra de Deus. E ele diz o seguinte ainda mais: sabendo de quem o aprendeste. Timóteo, ele era filho de Eunice e a sua avó se chamava Lóide. Mulheres do judaísmo, tementes ao Senhor, que ensinaram aquilo que elas sabiam para Timóteo. Mas Timóteo não recebeu influência apenas da sua mãe e da sua avó. Timóteo foi extremamente influenciado pelo próprio Paulo, que o chama de filho. E com Paulo meio que apadrinhou Timóteo, e foi quem instruiu Timóteo no Evangelho. E o que Paulo está dizendo é: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. E lembra de quem você aprendeu, ou seja, olha o caráter das pessoas que te instruíram na palavra. Sua mulher, ou sua mãe, mulher de Deus, sua avó, mulher de Deus. E Paulo disse: e de mim. Você tem andado comigo, você conhece o meu caráter, você sabe quem eu sou, Timóteo. Ou seja, você tem na nossa vida a prova de que essa palavra é poderosa. Então, Timóteo, permanece na palavra. É a primeira orientação de Paulo. Timóteo, permanece na palavra. Ele diz: e de que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Verso 15. O que Paulo diz aqui, quando ele fala e que desde a infância sabes as sagradas letras, tem um sentido interessante, porque essa palavra aqui, infância, se refere a uma criança no ventre ou um lactante, uma criança que está amamentando. O judeu tinha um hábito de, a partir dos 5 anos, não era nem um hábito, tinha um compromisso de, a partir dos 5 anos, começar a ensinar a lei de maneira formal para os seus filhos. Só que o que Paulo está dizendo é que Timóteo recebeu instrução muito antes disso. Timóteo começou a receber instrução, receber a palavra de Deus, quando era um bebê de colo, quando amamentava. Os irmãos sabem, a maioria que sabe, eu estou com uma criança, né, minha filhinha Sarinha, 3 meses. Gente, mas que coisa boa. E a gente, todo dia, a gente se esforça para fazer o nosso culto doméstico. Então, a gente senta, depois que ela mamou, a gente põe ela deitadinha assim, eu começo a ler a Bíblia para ela, Tamires faz umas perguntas do catecismo, quem é Deus, e tudo mais, tal. E, gente, a pergunta é, qual que é o sentido de fazer isso com a criança? Que não entende, que não sabe o que eu estou falando, que não compreende a pergunta que eu estou fazendo para ela. E aí agora ela está aprendendo a gritar, né? Aprendeu a gritar agora e a brincadeira dela é gritar.
Aí tem hora que não dá para a gente continuar lendo, aí pega um pouquinho, tal, depois volta, termina de ler. Eu ponho a mão na cabeça dela, oro por ela e ponho para dormir. Sabe por que eu faço isso? Porque eu quero que a minha filha tenha nas suas primeiras memórias um pai e uma mãe com a Bíblia aberta, lendo para ela. Essa é a primeira imagem que eu quero que minha filha tenha de mim e da minha esposa. E isso é ser instruído desde a infância. E é assim que homens e mulheres de Deus são formados na infância. Já recebendo aquela influência, aquele ambiente de espiritualidade, de contrição. Timóteo recebeu esse tipo de influência. Então Paulo está falando, Timóteo, você não aprendeu isso quando você tinha 12 anos de idade, não. Você aprendeu quando você nem sabia o que estava sendo feito ao teu redor. Então permanece, Timóteo, na palavra. Permanece, porque ela pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo, queridos, aqui não é que nós somos salvos pelo conhecimento, que a gente é salvo pela quantidade de informação teológica que a gente vai adquirindo e chega um estágio que a gente atinge a salvação. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a nossa salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. E essa salvação nos coloca no caminho do conhecimento, de conhecer a Deus, de conhecer a sua vontade, os planos dele para a nossa vida, o seu caráter. Então, a nossa salvação, nós não somos gnósticos, a seita que surgiu no primeiro século, que dizia que os crentes se salvavam pelo conhecimento. Um conhecimento misterioso que aquelas pessoas iam adquirindo com o tempo, iam subindo estágios até atingir, o nível exigido por Deus. Isso é heresia. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Nós precisamos crer no sacrifício de Jesus, de que Jesus é o Deus encarnado que morreu por nós. Crer nessa mensagem é o que nos dá a segurança da salvação. Mas isso também nos coloca no caminho do conhecimento da palavra. Então, Paulo primeiro lhe traz aqui a orientação para Timóteo, o que é que ele tem que fazer? Permanece na palavra, o que você recebeu a vida toda. Mas, em segundo lugar, Paulo defende a inspiração das Escrituras. Paulo agora começa a dizer o porquê que Timóteo tem que permanecer naquelas palavras. Por que Timóteo tem que permanecer nas Escrituras? Olha só o verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa é a justificativa. Paulo está dizendo, Timóteo, sabe por que você tem que permanecer? Porque esse livro, essa mensagem, ela não foi dada por homem. Essa mensagem não foi fabricada pela mente humana. Ela foi inspirada por Deus. E diferente do que muitos pensam, a palavra é inspirada não no sentido de que os homens que as escreveram, eles foram possuídos pelo Espírito Santo de maneira que eles ficaram inconscientes e meio que igual o Chico Xavier, sabe? Psicografou a Bíblia. Não, não foi isso. Isso é chamado de inspiração mecânica. Nós não cremos nisso. E nem cremos que a Bíblia foi entregue para nós, como muitas vezes eu vi no meu tempo de escola, que a professora ditava o texto. Vou ditar um texto aqui, vocês vão escrevendo. Não sei se hoje ainda continuam fazendo isso, Mas vamos lá. E aí começava a ditar. Então Deus não fez isso, não pegou Moisés e falou, vamos lá, Moisés, vamos escrever umas coisas aqui. Então anota aí, Pega a pena, pega a tinta. Escreve aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Aí Moisés, não, Deus, volta um pouquinho, que foi muito rápido, não peguei essa última parte. Não foi assim, gente. A inspiração bíblica, Deus conduziu esses homens a registrarem a revelação de Deus, a vontade de Deus para o seu povo, de maneira que esses homens não foram aquém do que Deus queria, eles não deixaram de registrar nenhuma vírgula do que Deus queria, mas eles também não foram além do que Deus queria que eles escrevessem. Deus preservou a cultura deles, a carga, toda a carga cultural, a linguagem deles. A gente lê a Bíblia, a gente vê poesia, a gente vê vários gêneros literários dentro da Bíblia, justamente porque
Deus inspirou esses homens e a Bíblia não contém erro. A Bíblia ela é infalível. Então, queridos, a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E o grande erro é nós começarmos a achar que a Bíblia é um livro ultrapassado, que precisa ser atualizado. A Bíblia não precisa de atualização. O que a gente precisa fazer é ler a Bíblia, interpretar da maneira correta e aplicar. Basta isso. A Bíblia não precisa ser atualizada e fala assim, não, essas coisas aqui... Não, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E existem pessoas que começam a escolher o que serve e o que não serve na Bíblia. Isso aqui é legal, ó. Nós, Jesus falando, ó, que Ele me ama, tal, ó, que bênção, tal. Mas na hora que vem a paulada, que dói nas nossas costas, a gente fala, não, isso aqui... Paulo, aqui é o homem falando. Paulo está sendo muito radical aqui. Aqui já não é inspiração bíblica. Houve um homem chamado Márcio, que foi considerado o primeiro inimigo da igreja. E ele surgiu dentro da igreja. No ano 140, depois de Cristo. Surge como um bispo. E Márcio, ele tem uma visão dualista da vida. Ele dizia que existiam dois deuses. O Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Já viu algum crente falando isso? Que o Deus do Velho... E ele diz o seguinte, o Deus do Velho Testamento era um Deus vingativo, um Deus mau, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus gracioso, amoroso. Era isso que Márcio falava. Então, Márcio ele fez a própria Bíblia dele. Ele fez o próprio cano. Márcio ele jogou fora o Velho Testamento. Ele pegou somente o Evangelho de Lucas e algumas cartas de Paulo, e mesmo assim, tudo aquilo que trazia uma carga judaica, ele tirava. E tem gente fazendo isso hoje dentro da igreja, dizendo o que é que serve e o que não serve. Querido, quando você começa a escolher, quando nós começamos a escolher o que serve e o que não serve, não é na Bíblia que você acredita, é em si mesmo. Porque a gente começa agora a achar base bíblica para defender aquilo que a gente acredita. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, ela é autoridade sobre as nossas vidas. E ela deve ser levada a sério. Então, Paulo, ele primeiro aqui, o que ele faz, nesse momento, ele defende a inspiração das Escrituras. Só que agora Paulo começa a mostrar a utilidade da palavra. Qual que é a função da palavra de Deus para as nossas vidas? Para que é que serve essa palavra? Hein, presbítero Carlos? Para que é que Deus deixou isso aqui para nós? E Paulo começa a responder. Ele diz, toda Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil. A palavra útil aqui é referente a uma ferramenta que ela é específica para aquela determinada função. Sabe, você já tentou, às vezes, desparafusar alguma coisa com a chave errada? Que começa a comer aquele trem e não, você faz força e o parafuso não sai? E aí chega alguém e dá a chave de fenda certa. Não, rapaz, é uma chave estrela, toma aqui. E aquela coisa encaixa e funciona perfeitamente. Essa é a ideia da palavra de Deus ser útil. Ela é proveitosa. Ela é funcional. Para quê? Ele diz, primeiro, útil para o ensino. A palavra que ensina é a palavra didaquê, de onde vem a nossa palavra didática. Essa é a palavra que Paulo usa. E o ensino aqui, queridos, ele está dizendo que a palavra de Deus é fonte de doutrina, é revelação de Cristo para nós. Irmãos, aquilo que a gente acredita tem que estar fundamentado aqui, ó. Essa aqui é a fonte da nossa doutrina. É a nossa regra de fé, ou seja, é a regra daquilo que a gente acredita. Então, se você vê um pregador que traz uma doutrina, que não confere, que não bate com isso aqui, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque aquilo não é doutrina de Deus, é doutrina de homem. E doutrina de homem é doutrina do inferno. A nossa doutrina, a nossa regra de fé e prática tem que nascer daqui, tem que brotar daqui. Do que é que Deus gosta, do que é que Deus não gosta. Do que é que Deus acha, do que é que Deus não acha. De achar que eu posso baixar uma lei
e dizer que, por exemplo, não, cortar o cabelo é pecado. Gente, essa doutrina é bíblica. O texto que a gente fundamenta isso está corretamente interpretado? E a gente começa a ver o tanto de anomalia teológica que a gente vive nos nossos dias. A nossa doutrina, ela nasce daqui. Então, a Bíblia é útil para o ensino, ou seja, para o ensino, a instrução a respeito da revelação verdadeira de Cristo, de Deus, do seu caráter e da sua vontade. É útil para o ensino e para a repreensão. Repreensão, ela tem aqui a função de refutar o erro, tanto teológico quanto moral. Isso é repreensão, é você denunciar o erro. E a gente vive dias em que denunciar o erro é politicamente correto. O pastor que dá nome a pecado no púlpito perde membro. O pastor que prega contra posturas que são uma vergonha para o evangelho é visto como um cara desbocado, que não tem elegância no púlpito, que não sabe respeitar os seus ouvintes. Só que Paulo, ele denunciava o erro, ele ainda dava nome dos pastores. Ele cita, em 2 Timóteo, ele cita nome de homens. Fala, esses caras foram mandados pelo inferno. Não lhes deem ouvido. Então, queridos, a gente não pode ficar cheio de pudor para falar de quem está pervertendo o evangelho. A palavra de Deus é útil para demonstrar o erro de gente que está usurpando a fé. Ao invés de professar a fé, está fazendo da fé, profissão. A Bíblia é útil para denunciar tanto erros doutrinários quanto erros morais do nosso comportamento. E a gente vive em dias em que o pecador não pode ser tocado. Ele não pode ser incomodado. O pastor tem que pregar de uma forma assim, bem lúdica, deixar assim, jogar a coisa bem no ar, quem quiser, entenda mais ou menos do que eu estou falando. Não, a Bíblia ela é útil, queridos, para confrontar as nossas convicções equivocadas e os nossos erros morais. A Bíblia ela tem essa função. É triste quando a gente começa a usar a Bíblia só ao nosso favor. Tem um amigo meu que fala, rapaz, tem que usar a Bíblia contra nós. A gente tem que usar a Bíblia para confrontar as nossas posturas erradas. Porque já conheceu gente que quando quer fazer coisa errada, quer achar um texto bíblico, e aí pega um texto fora de contexto e traz para a gente, mas Paulo diz aqui, que tudo é puro para os puros. Provai de tudo, retei o que é bom, seja, eu tenho que provar. Aí esquece de ler, que provai de tudo, tudo que é lícito, todas as coisas me são lícitas, mas tudo aquilo que de fato é permitido. E a gente começa a usar a base bíblica equivocada para defender pecado. A gente gosta daquilo que é positivo na Bíblia, daquilo que não nos incomoda. A gente gosta de caixinha de promessa. Não é verdade, Henrique? Tira ali uma bênção. Gente, minha avó tinha uma caixinha de promessa quando eu ia para a casa dela no interior. E mal gostava de ficar tirando, era só coisa boa. Mas a gente precisava ter uma caixinha de promessa, uma caixinha de maldição, para ficar esperto. Porque a gente fica procurando muito aquilo que é positivo, que é bom. Mas a Bíblia ela é útil para o ensino, para a repreensão e também para a correção. Gente, qual que é a distinção entre repreensão e correção? A questão é que a correção é o complemento da repreensão. A repreensão ela aponta o erro, ela mostra a nossa podridão, mas a correção ela aponta o caminho. É isso que trata. Porque imagina se a Bíblia só apontasse o que é errado, o que é errado, o que é errado, e não dissesse o que é certo, para que a gente pudesse seguir esse caminho de santidade, de vontade de Deus. Então, por isso, a Bíblia é útil para nos instruir doutrinariamente, para confrontar o nosso pecado, mas também para nos apontar o caminho da santidade e da vontade de Deus. Então, não tem como você agradar a Deus se você não conhece a palavra do Senhor. Se você não conhece a Deus. Você que está casado há muito tempo, que você conhece, você sabe o que é que agrada o seu esposo, a sua esposa, você sabe o que é que não agrada.
Porque a convivência te dá essa intimidade. Então, à medida que a gente conhece a Deus, que a gente conhece a sua palavra, a gente compreende a vontade dele, a gente compreende aquilo que ele quer de nós. E a Bíblia é útil para isso, para o ensino, para a repreensão e para a correção. É nos alinhar na direção correta, tornar reto, aperfeiçoar a vida e o nosso caráter. Então, queridos, a Bíblia que corrige os nossos erros teológicos, a gente converte cheio de ideias equivocadas a respeito de Deus. Às vezes a gente vem de uma igreja que a teologia era um Frankenstein, sabe, uma coisa bizarra. Muita gente às vezes não consegue nem entrar mais dentro, né, nem consegue mais entrar numa igreja, porque foi tão violentado emocionalmente, ouviu tanto absurdo, que atingiu o relacionamento dele com Deus. Olha o que uma falsa doutrina faz. Mas a palavra de Deus, ela não só aponta esses erros doutrinários, como corrige e mostra o que é certo. Em último lugar, ela é útil para a educação na justiça. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que é ser educado na justiça? Queridos, a palavra educar, aqui, ela pode ser também traduzida como treinamento. Deixar alguém treinado. Alguém que está plenamente consciente daquilo que ele tem que fazer. Sabe, alguém que já age, ele já está tão habilitado naquela função que ele faz até sem perceber. Às vezes você entra num trabalho e no início é tão difícil, mas depois de tanto treinar, sabe, de tanto ser instruído, educado naquilo, chega a hora que aquilo você faz de maneira mecânica, automática, você foi treinado. E o texto diz que a Bíblia ela é útil para nos treinar na justiça. Ou seja, a Bíblia corrige o nosso caráter a tal ponto que fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que é correto se torna meio que automático. Deus vai formando o nosso caráter. Deus vai lapidando a nossa vida. E aquele cara que tinha dificuldade em ser honesto, chega um ponto em que ele já se colocou tanto diante de Deus, ele já se permitiu tanto ser lapidado pela palavra de Deus, que quando surge uma oportunidade dele ganhar vantagem, aquilo nem passa no coração dele, nem tenta mais, porque aquilo ele já passou, ele já venceu. Imediatamente ele diz não. Era na palavra. Quanto mais a gente se permite ser moldado pela palavra, mais treinados na justiça a gente se torna. Mais pronto para responder à vontade de Deus a gente se torna. E qual que é o resultado da aplicação da palavra de Deus na nossa vida? Para a gente concluir. Paulo mostra aqui o resultado da aplicação da palavra de Deus no verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queridos, perfeito aqui não é sem defeito. Perfeito tem ideia aqui de completo. Sabe aquela pessoa que você bate o olho e fala, cara, aquela mulher é uma mulher exemplo para a vida cristã. Você olha o casamento dela, você olha a maneira como ela educa os filhos dela, você olha a maneira como ela administra a vida dela, o dinheiro dela, as emoções dela, as decepções dela. E você fala, cara, que mulher crente. Que homem de Deus, que homem que eu olho e me inspiro na vida desse homem. Isso é um homem perfeito, não no sentido de que ele não tem defeito, mas é um homem completo, é um homem trabalhado em todas as áreas da sua vida pela palavra de Deus. E esse é o resultado, queridos, quando a gente se permite ser tratado pela palavra de Deus. Um colega meu, uma vez, esses dias, publicou no Facebook dele. Eu não lembro bem exatamente como era a frase, mas era o seguinte: quebre os princípios da palavra e os princípios te quebrarão. Queridos, vocês não têm ideia de quantas pessoas arrebentadas a gente trata no ministério pastoral, porque ignoraram a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que toda dor, que todo sofrimento, que toda dificuldade que a gente passa foi porque a gente quebrou princípios. Mas o fato é que a quebra do princípio traz consequências. Para a família,
para as nossas emoções, para a nossa relação com Deus. Nos atinge de todas as maneiras, porque a gente foi quebrando princípios. Você vai conversar com um casamento que já está à beira do divórcio, e você começa a conversar. Às vezes, os dois crentes temem a Deus, conhecem a palavra, e aí você vai ver, os princípios da palavra de Deus foram ignorados. A palavra não foi o norte daquela família. Gente que está com problema financeiro porque não ouviu o que a palavra de Deus diz, de prudência, de honrar a Deus. E a gente começa a investigar e ver que o povo de Deus tem padecido porque lhe falta o conhecimento. Não conhece a palavra de Deus e quando conhece não pratica. Você quer ser bem-sucedido na vida? O Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele fizer será bem-sucedido. Ele é bem-sucedido não é porque ele é um cara que tem 4 formações, pós-doutorado, PhD alienígena. Sei lá, é alguém que acha que é bem-sucedido porque é muito competente no que faz. Não. O justo ele é bem-sucedido porque ele medita na palavra de dia e de noite. Ele faz questão de viver debaixo dessa palavra. Se você quer ser bem-sucedido, meu querido, permaneça na palavra. E talvez você esteja vivendo dias em que você tem sido tentado a negociar essa mensagem. Você tem sido tentado a viver, jogando o jogo desse mundo para não sofrer as consequências de ser um servo de Deus, que tem testemunho a zelar. Quer guardar a tua vida, quer preservar o teu coração, permanece na palavra. São tomadas com a reflexão bíblica. E para encerrar, vou contar uma última história. Um professor meu de faculdade, um pastor, ele disse que um membro da igreja dele chegou para ele e falou: pastor, eu vim aqui para te compartilhar uma coisa contigo. Eu fui indicado para ser supervisor. Se eu não me engano, acho que era do Extra, que é um supermercado muito forte lá no Nordeste, para ser supervisor. Ele era gerente de loja, ele foi indicado para ser supervisor. E o pastor, meu professor, falou assim: cara, que bênção, glória a Deus, tal. Eu falei: pastor, mas tem um porém. Se eu aceitar, eu vou praticamente passar um mês fora de casa. Eu não vou ver minha esposa, eu não vou ver meus filhos, eu não vou ter tempo de ir para a igreja. Aí o pastor falou: cara, é verdade, né? Eu falei: pastor, vou ganhar muito bem. Só que a palavra de Deus me mostra que a minha família é prioridade. Eu já ganho bem, eu tenho um salário bom. Eu não preciso dessa promoção. Essa promoção vai trazer mais prejuízo para mim do que benefício. Pastor, só que tem um outro ponto. Se eu rejeitar essa promoção, eu vou ser visto como um gerente medíocre, que não tem ambição, e vocês sabem que no mundo corporativo, como que funciona? Ele falou: pastor, o risco de eu ser demitido, porque tem uns 20 querendo entrar no meu lugar. Porque um cara que não quer ser promovido é porque está confortável, está acomodado. E se ele está acomodado, ele não vai trazer benefício para a empresa. Então o risco de ser demitido é muito alto. Mas eu já decidi, pastor. Eu vou recusar a promoção, a indicação, e seja o que Deus quiser. Queridos, é nessa hora que a gente percebe se a Bíblia tem feito parte da nossa vida, das nossas escolhas, das nossas reflexões. E é assim que a gente precisa viver. Está difícil, permanece na palavra. Está confuso, permanece na palavra. Está insuportável, permanece na palavra. Porque se tem uma coisa que pode salvar o teu coração,
esse manual. E quantas vezes eu faço com essa palavra o que eu fiz com aquele caderninho que me ajudava a formatar computador. Eu falo, não dá para decidir por conta própria. E o prejuízo vem. E eu queria te desafiar nessa semana a refletir sobre a tua vida. Você tem vivido na palavra? Você tem permanecido na palavra? Porque, queridos, não há outro caminho para nós, senão ser a fidelidade de viver debaixo dessa mensagem revelada, que muitas vezes pode trazer angústia para o nosso coração, que pode nos deixar infelizes por um momento, mas vai salvar a nossa alma. E vai nos tornar parecidos com Cristo, que isso é o principal. A felicidade na vida cristã é a consequência de viver os propósitos de Deus, não é o objetivo. E muitas vezes a gente está fugindo da palavra de Deus porque a gente quer felicidade, a gente quer conforto. Essas coisas podem vir ou não, mas o que importa para nós é permanecermos na palavra.